Vivemos em uma constante batalha espiritual neste mundo, pois tudo nele foi entregue ao poder de Satanás, no momento da queda de Adão. Desde então as hostes da maldade fazem de tudo para escravizar e enganar a humanidade, a fim de que não alcancem a salvação por meio do Messias. Além disso, a religião engana as pessoas, com a ideia de que somente a Satanás e seus demônios, em figuras grotescas com chifres, rabo e tridente, sendo somente ele o orquestrador de todas as coisas mais deste mundo. As pessoas desconhecem o fato de que existem 500 milhões de anjos caídos nesse mundo, e do fato de que eles não usam somente o mal para enganar pessoas, mas se disfarçam de santos, deuses, seres de luz, além de controlarem todas as religiões e meios dos quais as pessoas pensam ser para o seu bem. Elas também desconhecem o fato de que Satanás não é mais o dominador desta terra, e já mesmo está sob o domínio de dois outros caídos mais poderosos que ele, e totalmente desconhecidos pela maioria das pessoas, são eles Ismael e Azazel. No princípio, o Pai havia criado 1,5 bilhão de anjos, onde o Messias foi o primeiro deles a ser criado, o qual acompanhou a criação de todos os seus demais irmãos anjos. Israel foi o segundo anjo criado, mas com o passar do tempo ele adquiriu por seu livre-arbítrio ambição pelas coisas do reino e inveja do Messias. Israel desejava criar um reino segundo seus interesses, desejava ter o poder de criar, assim como o Pai, mas este, conhecendo seu coração e a maldade que nele habitava, não o permitiu ter tal poder. O Pai então tenta alertá-lo para o caminho tortuoso a qual está seguindo, mas Israel, furioso, não quis ouvi-lo e parte por todo o reino, de casa em casa dos anjos, a tentar manipulá-los a se rebelar contra o Pai e o Messias, e criarem seu próprio reino. Os primeiros anjos a aceitarem o plano de dominação de Israel foram Azazel e Ismael. Ambos se tornariam o braço direito e esquerdo de Israel, e junto a ele percorreram todo o reino em busca de aliados. Os três conseguiram corromper 1/3 dos anjos, 500 milhões de anjos, os quais se rebelaram contra o Pai, o Messias e os demais anjos, chegando ao ponto de cercarem e tomarem parte do reino para si. Nesse ponto insustentável, o Messias, que tinha seus 2 amigos, as 2 testemunhas e juntamente com mais 144 mil anjos, lutaram contra os 500 milhões de caídos liderados por Israel, onde os expulsaram do reino. E houve batalha no céu, com Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E a sua cauda levou após si a 1/3 das estrelas do céu. Já aqui nesse mundo todos os caídos rebeldes estavam furiosos, e ficavam dia a dia proferindo insultos contra o reino. E assim que o Pai criou Adão, todos eles tentaram corrompê-lo, onde não tiveram sucesso, até mesmo Azazel, que se transfigurou de Lilith, alterando seu corpo para uma forma mais delicada, mas mesmo assim não conseguiu enganá-lo. Somente através de Eva conseguiram enganar Adão, já que Eva se deixava levar pelos enganos dos caídos e Adão tinha muita confiança em Eva. E assim que conseguiram enganar Adão e fazer com que comesse do fruto, todo este mundo foi transformado em físico material, e tudo foi entregue a Israel e seus anjos, onde passaram a ser seus dominadores, pois o pecado e a desobediência haviam se adentrado nele. Os caídos, para comemorar, fizeram um grande bacanal, mataram vários animais, vestiam suas peles. Azazel se cobriu com partes de bodes e seios, o que deu origem à figura grotesca do Baphomet, o qual é adorado no meio ocultista. Azazel sempre teve fascínio pelo corpo delicado e feminino, tanto que sempre se transfigurava como mulher e deusa. Dentre os caídos ele é o mais inteligente e ardiloso, conseguindo elaborar planos com maestria. Ismael no começo sempre estava junto de Israel, era frio e calculista, e cumpria todas as ordens de Israel, por isso era seu braço direito. Israel sempre foi egocêntrico, sarcástico e ambicioso, sempre teve desprezo pelo Messias e sempre quis se colocar no lugar do Pai. Tanto que se fez Deus nessa terra, mas toda a sua arrogância e desejo de poder foram a causa da sua queda futura. Os caídos sempre se manifestavam à humanidade, mas sempre transfigurados como deuses e deusas, seres superiores, extraterrestre, etc., pois viam a humanidade como inferiores, e portanto deveria ser subjugada, e sempre que se manifestavam a alguma cultura davam algum conhecimento sobre cultivo, matemática, ciências, bem como erigiam templos e monumentos, a fim de receberem sacrifícios e adoração.
Foi assim que surgiram as religiões e civilizações complexas da antiguidade, tudo através da influência dos caídos. Como eles detinham grande poder e inteligência perante a humanidade, foram responsáveis por criarem grandes impérios. Mas como é Israel egocêntrico, em determinado ponto ele não queria dividir mais seu reinado com os demais caídos, pois em sua mente ele queria ser o único Deus adorado nessa terra, e para isso ele decide criar seu próprio povo. Juntamente com Ismael e Azazel, os três aparecem a Abraão, o qual Israel escolhera, seguindo a descendência de Caim para ser o patriarca de seu povo. Israel então faz um pacto com Abraão, lhe prometendo filhos, uma descendência numerosa, bem como lhe transmite uma marca, a circuncisão, símbolo do pacto entre Israel e seu povo. Abraão tivera então 2 filhos, o primeiro Ismael, o qual levava o mesmo nome do caído Ismael, escolhido por ele para ser o descendente de seu povo, assim como Israel, o qual escolheu o outro filho, Isaque, para dar continuidade à descendência de seu povo. De Isaque Israel escolhe Jacó, ao qual o próprio Israel lhe aparece durante a noite, para testá-lo e dar-lhe seu nome, para que sua nação espalhasse seu nome por toda a terra. Quando Jacó lutou contra o diabo queria que seu nome fosse conhecido. E ali começou o planejamento de montar a cidade de Israel. E ali ele colocou o nome de Jacó para Israel. Então eu entendi. O que o Hasatan queria era popularidade. E ele falou, já que eu não posso dar com esse nome, eu vou mudar meu nome para Israel, para você popular, o povo todo vai me conhecer. E aí ia ser adorado até os últimos dias. O diabo precisava de um corpo nessa terra. Ele precisava de alguém para fazer o serviço sujo dele. Sempre precisou. Hoje estão aí, um monte de pastor evangélico e maçônico aí, religiões para todo lado. Ali era o começo, lá era o começo. E aí ele precisava de um homem. E aí ele escolheu quem? Jacó. Foi lá, lutou com Jacó, aí Jacó viu aquela escada descendo do céu, tudo uma fantasia que apareceu lá. Lutou com o diabo, e o diabo falou assim, é o seguinte, agora você venceu Deus. Sabe, Deus lutou com você, e agora eu, Deus, vou te dar um nome. É Israel. Pronto, começou ali a maracutaia dele. Jacó então tivera 12 filhos, dos quais vieram a se tornar as 12 tribos de Israel, ou povo israelita, o povo de Israel, que o adoravam como Deus único, o falso Deus dualístico, o qual mandava seu povo matar, roubar e destruir. É por isso que os judeus não creem em Satanás, pois para eles o mal provém de Deus. Источник зла – это Бог, не сатана. В иудаизме сатана – это и есть Бог. Сатана – это и есть Бог. Ismael também tivera 12 filhos, conhecidos como os 12 príncipes, dos quais se formaram tribos, que por sua vez deram origem aos povos árabes, que assim como os israelitas, eram nômades, mas com o tempo conquistaram e dominaram várias nações, acumularam riquezas, criaram impérios e reinados, além de partilharem da mesma origem religiosa abraâmica, na crença ao falso Deus deste mundo, juntamente com seus falsos profetas. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Adeel e Mibsão. Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, ou 12 príncipes segundo as suas famílias. Mas enquanto Ismael permanecia ao lado de Israel para auxiliá-lo em sua conquista, Azazel decide romper com Israel, pois Azazel também tinha desejos de poder. Ele percebeu todo o fanatismo de Israel em ser o Deus único nessa terra, o que ameaçava seus reinos. Os dois então disputaram poder, por meio de Moisés e o faraó. Israel, por ter mais caídos a seu lado, vence Azazel e destrói seu império, o Egito, e ambos então se separam. Com Azazel com seus aliados caídos, Israel juntamente com os seus, é a primeira ruptura entre os caídos. Para se manifestarem nesse mundo fisicamente, os caídos necessitam possuir corpos humanos, e para isso Israel se utilizou do corpo de Moisés. Na própria Vulgata é descrito que Moisés possuía chifres, assim que desceu do monte. É por isso que o corpo de Moisés nunca foi encontrado, nem mesmo o local de sua sepultura, pois Israel o tomou e o utiliza sempre que se manifesta fisicamente, da mesma forma que Azazel escolheu o corpo de Enoque e Ismael o corpo de Elias, onde ambos é relatado na tradição que foram arrebatados aos céus em corpo, mas que na verdade todos esses corpos foram tomados por caídos.
Contudo, nem Miguel, quando se opunha ao diabo, disputando o corpo de Moisés, se atreveu a amaldiçoá-lo, mas disse: que o Pai te repreenda. No livro de Enoque ainda é citado que o mesmo foi levado ao céu, registrando vários detalhes e relato do reino, e até mesmo sobre os caídos, e o que ensinaram à humanidade, mas Enoque nunca subiu aos céus, já que como Azazel possuía seu corpo, e como ele é um anjo e esteve no reino, ele somente escreveu coisas que já conhecia, da mesma forma que Moisés, possuído por Israel, escreveu acerca da criação deste mundo no livro de Gênesis. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Israel exercia total autoridade a seu povo, por meio de Moisés, exigia sacrifícios constantes de sangue, bem como a observância de suas 613 leis de pecado, transferidas ao povo por intermédio de seu servo Moisés, e colocadas no lugar dos 10 mandamentos, que haviam sido entregues pelas 2 testemunhas diretamente a Israel, como forma de testificar contra as obras de Israel e seu povo, já que descumpriram todos os mandamentos do Pai. Israel por meio de Moisés e Ismael por meio de Arão, doutrinaram o povo de Israel à sua obediência, até o ponto de fazerem-o adorar na figura da serpente, através da serpente de bronze, erguida no deserto por Moisés. Lembra a serpente lá de Adão e Eva, que enganou Eva? Muito bem. Nesse caso, nosso pai diz: não fará para ti imagem de escultura. Para que ele fez uma cobra de bronze e colocou no deserto para o seu povinho adorar? Nosso pai diz para não matar. Moisés mandava matar. Nosso pai diz para não fazer imagem de escultura. Moisés fez uma serpente no deserto de bronze para o povo adorar. E todo aquele que fosse picado por uma serpente era curado. Quando se ajoelhasse a serpente de bronze, a mesma serpente que estava lá com Adão e Eva. Olha a tática do diabo chamado Moisés. Olha, se vocês não me obedecer, se vocês não obedecer ao Senhor, virá milhares de serpentes e vão picar vocês. Vocês têm que obedecer ao Senhor. Se vocês desobedecer ao Senhor, Ele vai fazer vir muita serpente picar vocês. Mas não tem problema, não tem. Se caso uma serpente, se vocês se desobedecer, pecar perante o Senhor, você vai até a cobra de bronze, a serpente de bronze, se ajoelha e pede perdão, que o Senhor, diabo, Yahushua, Yeshua, Javé, Yeshua, chama demônio, diabo chamado Moisés, ele vai te perdoar. Vocês estão entendendo a jogada do diabo? Está escrito nos 10 mandamentos: não fará para ti imagem de escultura. O próprio diabo chamado Moisés fez uma serpente dele, representando ele, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva. Ele está jogando aqui, está assustando aquelas pessoas. Para quê? Para que aquelas pessoas tenham medo da serpente. Prestou atenção? Serpente de bronze. Agora, a serpente, a antiga serpente, dragão chamado Diabo, Satanás, não é mais a serpente, uma serpente viva. Agora é uma serpente de bronze. Por quê? Porque a serpente verdadeira agora é um homem chamado Moisés, que até hoje não se acharam o corpo dele. E depois de muito tempo, ele aparece para o Messias no deserto durante 40 dias, tentando fazer o Messias pecar, oferecendo o reino desse mundo. Só que o Messias sabia. E ainda o Messias nos dá um recado. Olha, 12 quadrilhas de Israel, vocês estão esperando Moisés. Olha a dica que o nosso Messias manda. Eles estão esperando até hoje Moisés. Moisés e Elias. E a besta do Apocalipse, meus irmãos. Os 3 vão vir. Os 3 dessa vez. Um pelo judaísmo. Um pelas igrejas evangélica, maçônica, gospel. E outro pelo Império Romano, a besta do Apocalipse. Quem enganou Eva não foi a serpente? Quem tentou o Messias não foi ele? O diabo? Agora vocês sabem, o diabo é Moisés. E por meio de seu exército de caídos Israel auxilia seu povo na tomada da Terra Santa, terra esta que já era ocupada por diversos povos, que segundo Israel eram pecadores perversos, mas que na realidade somente não o adoravam como Deus único nesta terra e,
portanto, deveriam ser eliminados. É por isso que em diversas passagens bíblicas Israel diz que todas as nações conhecerão seu nome, pois o intento de Israel sempre foi o de ser adorado como Deus único por toda a terra. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E durante séculos Israel, por meio de seu povo, destruiu cidades inteiras, matou incontáveis pessoas, incluindo mulheres e crianças, se utilizando para isso de homens e mulheres, escolhidos segundo seu coração perverso, de maldade e sanguinários, como Davi, Josué, Sansão, Judas Macabeus, Ruth, Judite, Gideão, dentre outros, que mataram, roubaram e destruíram. A primeira coisa que o demônio faz é mandar quebrar os mandamentos. Amor ao pai, amor ao próximo. Resumindo, não matar, não roubar, não fazer nada. A primeira coisa que você quer desmascarar um anjo caído, um demônio, é você ver isso. Ele vai te mandar matar, vai te mandar roubar, vai te mandar fazer tudo o contrário. E vai dizer pra você assim, olha, é guerra santa, é guerra santa. Se você cair nessa conversa de guerra santa, você não é digno nem de olhar na cara do nosso pai, nem vai morrer no céu. Israel sempre se manifestava como Deus a seu povo, apareceu a Abraão, Isaque, Jacó e Moisés, com o qual conversava face a face, se portava como um Deus vingativo, punitivo, que mandava matar sem a menor piedade, incluindo até crianças, sempre exigia sacrifícios, até mesmo humanos, não demonstrava onisciência e nem onipresença, se arrependia diversas vezes, precisava até mesmo ir no meio do povo para observá-lo. E o Pai, que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. O Pai nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Ele ainda tinha seu anjo da morte, um caído que estava sempre às ordens para matar e com o qual Israel se utilizou para matar todos os primogênitos do Egito, caído este que era o general do exército de caídos, que sempre auxiliava o povo na matança e destruição. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele, e disse-lhe: És tu dos nossos, ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Em que diz meu senhor ao seu servo? E Deus enviou um anjo a Jerusalém para destruí-la. E enquanto ele a estava destruindo, o Senhor olhou, e se arrependeu do mal, e disse ao anjo que destruía: Basta, detém agora a tua mão. E o anjo do Senhor se pôs de pé junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Mas como Israel é extremamente egocêntrico, sempre exigia total adoração a seu povo, o que por diversas ocasiões não ocorria. Por diversas vezes o povo voltava sua adoração aos deuses vizinhos, o que acendia a fúria de Israel e o mesmo enviava morte e destruição a seu povo, o que só cessava quando o povo voltava sua adoração ao mesmo, e para isso ele sempre enviava Ismael para esta função. Ismael era seu braço direito, e era o mensageiro entre Israel e o povo, por isso Ismael sempre se manifestava como profeta ao povo, por meio de Arão, Samuel, Elias, dentre outros, e sempre impondo autoridade e medo, por meio da vingança, morte e destruição, assim como Deus ordenava. Ao contrário de Azazel, que se utilizava de inteligência para dominar, Israel sempre se utilizava da força e imposição, tanto que em determinado momento até se proclamou a seu povo como Senhor dos exércitos, já que sempre se utilizava das batalhas para impor seu nome sobre a terra. E juntamente com seu exército de caídos Israel conquistava várias nações. E orou Eliseu, e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. E, como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. No momento em que começaram a cantar e a entoar os louvores, o Senhor pôs emboscadas sobre os exércitos de Amon, como de Moabe, e o do Monte Seir, que estavam a invadir as terras de Judá, e eles foram todos derrotados.
Eles começaram a guerrear entre si, destruindo-se mutuamente. Primeiro foram os 2 exércitos dos Amonitas e dos Moabitas que investiram contra os do Monte Seir, matando-os a todos. Quando acabaram, os 2 exércitos voltaram-se um contra o outro. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles, e, levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. E após séculos de morte e destruição, causados por Israel e seu povo, finalmente ele decide criar seu próprio templo, e para isso ele escolhe Salomão, o qual Israel dotou de enorme poder e riqueza, a fim de que fosse conhecido por toda a terra. Tal templo monumental foi construído com a ajuda de caídos, os quais Salomão controlava, para culto e adoração a Israel, templo que serviu como base do culto nas religiões aos caídos, que atualmente enganam bilhões de pessoas pelo mundo. Salomão perguntou aos rabinos, como deve ser construído? Eles responderam, existe a pedra de Naxos que Moisés trouxe para gravar as pedras na veste usada pelo sumo sacerdote. Ele perguntou, onde posso obtê-la? Eles responderam, traga demônios, tanto homens quanto mulheres, pois eles sabem onde ela está, e eles lhe dirão. Então ele foi e os trouxe, prendendo-os juntos. Eles disseram a ele, não sabemos onde ela está localizada, mas talvez Ashedai, o príncipe dos demônios, saiba. Ele perguntou, onde ele está? Eles disseram a ele, ele está em uma certa montanha, cavando uma cisterna e enchendo-a com água, e cobrindo-a novamente com pedras de calçamento, e depois selando-a com seu selo. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Então falou Salomão, o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para tua eterna habitação. Enquanto isso Azazel se fortificava, conquistava várias nações, construía grandes impérios, como a Babilônia, os persas, os gregos, e o seu maior império, o romano, por meio do qual tomou o poder de Israel no ano 70 AC, na tomada de Jerusalém. Nesse momento o exército de caídos de Azazel e seu poder eram muito superior ao de Israel, já que este perderá muitos caídos, devido ao seu fanatismo e egocentrismo em ser somente adorado, sendo assim vários de seu exército trocaram por Azazel, o qual derrotou Israel em seu jogo, cumprindo a profecia onde o dragão entregaria seu poder à besta. E a besta que viera semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Israel se curvou perante Azazel, com medo que todo o seu império fosse destruído, bem como a Torá judaica, seu conjunto de leis com as quais dominou e doutrinou seu povo durante milênios às suas vontades. Azazel, porém, não destruiu seu império, nem a Torá, pois percebeu como o povo era extremamente submisso a ela, como eram extremamente obedientes às leis ordenadas por Israel, e viu que poderia usar isso a seu favor. O Império Romano de Azazel se fortificava a cada dia, e era dominante sobre a terra, e agora Israel também lhe era submisso, a ponto de Israel ter que pedir a permissão de Azazel para matar o Messias, através de Pilatos. Foi Moisés que preparou a morte do Messias na cruz,
Foi um acerto entre o anjo caído, Israel, o diabo, um acerto entre Israel e Azazel. Como Azazel era o dono do mundo naquela época, então Moisés, Israel, foi pedir para Azazel crucificar o Messias. Azazel é o Império Romano, controla o Império Romano até hoje, que hoje de império político virou império religioso. Israel, o judaísmo, queria matar o Messias de toda forma. O Israel, Moisés, o diabo, queria matar o Messias de qualquer jeito. E ele teve que pedir autorização para Azazel para matar. E aí ele pediu para Azazel matar ele crucificado. Que foi planejado isso lá no princípio. Então vamos lá. Depois que Moisés saiu subiu para o monte lá e disse que Deus o enterrou, sepultou, tudo uma mentira, ele mesmo escreveu isso. Pai da mentira, não se esqueça, o pai da mentira é o diabo. Israel, Moisés, ele é o pai da mentira, ele é o assassino desde o princípio. Foi ele que mudou os mandamentos, foi ele que é o pai da mentira, e ele que faz tudo isso que acontece no mundo até hoje, foi Moisés. Claro que antes dele assumir o corpo de Moisés, ele foi com Abraão, foi com vários outros profetas, mas o corpo que o diabo, Israel, assumiu para ser eternamente é o corpo de Moisés. Ele já fazia isso lá no princípio. Todo mundo pensa que eram os romanos que crucificavam as pessoas. Em Josué, capítulo 10, versículo 26 e 27. Vocês vão ver que Moisés já dava ordem para Josué crucificar as pessoas no madeiro. Que ele fez uma cópia certinha do que ia fazer com o Messias. Ele pegou Josué, ordem de Moisés, o diabo, Satanás, Israel, pegou as pessoas, crucificou as pessoas. No final da tarde, Josué manda tirar aqueles corpos da cruz ou do madeiro e colocar numa cova, e ali colocar uma pedra gigante na cova para os mortos ficarem ali. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. E aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá, ou toda a congregação certamente o apedrejará, ou assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Israel sempre teve ódio pelo Messias, e o ameaçava de morte desde sua expulsão do reino, assim como Ismael e Azazel fazem as duas testemunhas, tanto que durante a tribulação a testemunha do sul será morta por Azazel e a testemunha do norte por Ismael, a fim de cumprir o acordo que o Messias firmou com Israel após a queda de Adão. E esse acordo consistia em permitir a vinda dos profetas, discípulos, as duas testemunhas, os 144.000 selados e o Messias nesse mundo, para resgatar as pessoas ao reino do Pai em troca da vida dos mesmos, à exceção dos 144.000 selados, que não passariam pela morte. Ao longo do tempo os caídos perseguiram e mataram todos os profetas enviados pelo Pai neste mundo, a fim de mostrar a verdade às pessoas. Os caídos descumpriram todos os 10 mandamentos do Pai, entregues por meio das duas testemunhas diretamente a Israel, no corpo de Moisés, além, é claro, de matarem o Messias. Por isso apareceram Moisés e Elias perante o Messias antes do mesmo entrar em Jerusalém, eram Israel e Ismael, o ameaçando de morte, caso entrasse em Jerusalém, já que era seu domínio, e o Messias, para mostrar a seus discípulos que estava sempre sendo perseguido por eles, lhe abriu os olhos no episódio da transfiguração. Após a vinda do Messias a palavra foi se espalhando por toda a parte, vários eram os irmãos que saiam do engano das religiões e dos pecados dos caídos, e isso começou a irritar Azazel, o qual por meio de seu império perseguiu e matou os discípulos e incontáveis irmãos. Mas Azazel, como é muito astuto, notou que perseguir e matar não botava fim à palavra, pelo contrário, mais ela se espalhava e mais eram os convertidos. Foi aí que Azazel decide transformar a palavra do Messias em uma religião. Azazel então se transfigura como um falso Messias e aparece a Constantino, lhe dá um símbolo de vitória, bem como um nome, Jesus Cristo Filii Dei, e assim Constantino oficializa o cristianismo como religião oficial do império, dando assim os primeiros passos para a criação da nova religião, que viria a se tornar a Igreja Católica Romana. Mas o intuito de Azazel não era permitir o ensino puro do Messias, nem mesmo seguir o verdadeiro Messias e o Pai, mas sim impostores e uma doutrina adulterada e pecaminosa, oposta à ensinada pelo Messias. Azazel começa colocando homens como líderes, sacerdotes,
e o cargo mais elevado da Igreja, o Papa, algo contrário à doutrina do Messias, que não haviam líderes ou superiores, mas somente irmãos entre si. Azazel então, lembrando da Torá judaica que havia tomado no passado de Israel, a usa como base a nova doutrina, que teria como base a Bíblia, um conjunto de livros formado através da junção de livros judaicos da Torá, misturado às Escrituras, dos profetas e discípulos, misturando o fermento judaico e o falso Deus de Israel com a palavra verdadeira do Pai e Messias. Azazel então adulterou várias partes das Escrituras, as fundiu com livros judaicos, com o intuito de colocar o falso Deus Israel no lugar do Pai. 90% do Velho Testamento é uma cópia barata, notem. O Velho Testamento foi preparado pelos anjos caídos, porque quando chegasse a hora do Messias vir e preparar a escritura do Novo Testamento, porque os 24 anciões que vieram, Jeremias, Adão, Isaías, João Batista, a maioria das coisas sumiram. Aí eles deixaram ali Jeremias, um pouco da história de Jeremias, um pouco da história de João Batista, um pouquinho para misturar o velho com o novo, misturar as coisas, entendeu? Dos anjos caídos. Eles pegaram os 24 anciões, os 24 profetas e misturaram, para dar para não deixar o Velho Testamento com uma, vamos dizer, uma cara 100% demoníaco. Então eles colocaram um pouquinho de verdade, 90% de mentira e um pouquinho de verdade. Isso, meus irmãos, o Velho Testamento é uma cópia barata dos anjos caídos para enganar o povo. Eles pegaram o livro, juntaram as escrituras dos anjos caídos, dos demônios, e aí pegaram, uniram com a palavra do Messias e com os apóstolos, meus irmãos. E aí esse livro, junto, que os anjos caídos prepararam isso, foram eles que prepararam tudo isso, porque não era para estar junto, as cartas eram para estar separadas, nunca foi junto. O livro dos anjos caídos, dos demônios, Velho Testamento, e o livro do Messias e dos 12 apóstolos, o Novo Testamento. Além disso, Azazel também se colocou no lugar do Messias, alterou o nome original do Messias, que era Emanuel, para Jesus, assim como sua aparência, colocando sua figura afeminada loira de olhos azuis no lugar, surgindo assim o falso ídolo Jesus. Quando o corpo morre, o anjo faz a escolha, ou ele faz aquele corpo ser eterno, ou ele troca de corpo. Ele vai usando o corpo. O anjo tem o poder de assumir um corpo e fazer aquele corpo ficar eterno. Ele usa por um tempo e aí tem uma certa época que ele não vai poder trocar mais de corpo. Ele vai ter que ficar com o corpo que ele está. Moisés já escolheu desde, o Israel já escolheu o corpo de Moisés, já ficou com o corpo dele, corpo eterno. O anjo caído, Ismael, ele assume o corpo de Elias, o falso profeta. Azazel está com o corpo de Enoque ainda. Provavelmente ele vai fazer a troca agora. Provavelmente ele vai deixar o corpo de Enoque, que vocês veem as fotos por aí, pintada, olhos pintados, batom na boca, mãozinhas finas, todo delicado. Mas o povo não percebe que esse anjo caído aí está usando a história do Messias. Azazel, quando viu o Messias sendo crucificado, ele usou a identidade, usou a história dele, e aí ele colocou o corpo de Enoque no meio. Só isso que ele fez. Com os olhinhos pintados, cabelinho tudo delicado, fez uma manchinha nas mãos dizendo que é os pregos. Malandragem de anjo caído, meus irmãos. O anjo caído é esperto. Ele queria enganar o povo e o Azazel disse que ia enganar o povo e tá enganando mesmo. E aí todo mundo coloca aquela fotinha no quadro, dentro de casa, aquele... Agora, ele vai trocar o corpo, porque o oitavo rei ele vai precisar usar um corpo. E provavelmente ele vai deixar o corpo de Enoque e ele assume o corpo eterno dele, que é o do oitavo rei. Ele vai assumir e vai ficar eterno. Azazel, por meio de decretos e leis, proibiu qualquer outro ensino for ensinado pelo catolicismo, além de proibir a tradução da Bíblia, sua posse por leigos e escrituras originais, como pena de morte para quem tivesse em sua posse escrituras da palavra. Criou vários preceitos, ordenanças, leis, culto a homens, objetos sagrados, santos, bem como a crença no purgatório e inferno. Azazel havia deturpado todo o ensino puro e simples do Messias em uma doutrina humana, idólatra e pecadora, criada através do sangue da morte dos irmãos. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome de mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos, e do sangue das testemunhas do Messias. E, vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração.
Azazel sempre foi vaidoso, amante das artes e monumentos, por isso tratava de criar templos monumentais, vestimentas luxuosas, artes, ouro e pedras preciosas, tudo para engrandecer seu império e satisfazer seu ego. Através de seu Império Romano ele conquistou vários países, incluindo a América do Sul, onde por meio dos jesuítas instauraram a nova religião aos nativos, além de estabelecer leis e políticas segundo as leis romanas. Bem como a implementação da cultura do pão e circo, a fim de distraírem o povo a não se rebelarem, assim como era praticado em Roma. Por outro lado, Ismael também se fortificava, havia se tornado o segundo mais forte, ultrapassando Israel, e almejava tomar o poder de Azazel. Seu império se deu início através dos Templários, onde por ocasião da tomada de Jerusalém eles tiveram acesso às artes ocultas de Salomão. Como Ismael sempre foi o braço direito de Israel no controle de seu povo, cabia a ele a guarda dos preceitos, ritos e segredos ocultos, segredos estes que ele repassou aos Templários. Tais segredos envolviam a invocação de caídos, assim como Salomão fazia, a fim de obter benefícios, poderes, riquezas, conhecimentos, etc. Por meio deles os Templários acumularam muito poder. Azazel logo percebeu a ameaça que Ismael estava criando, foi então que ele por meio do Papa perseguiu e matou vários de seus membros, mas os sobreviventes fugiram para outros países, onde mais tarde se organizaram e fundaram a maçonaria, a qual se espalhou por todo o mundo. Ismael durante séculos se utilizou da maçonaria para se infiltrar em todas as partes, principalmente na política e religião, domínios até então absolutos de Azazel. Por meio dela Ismael criou várias revoltas, divisões, reis e imperadores foram depostos, e em seu lugar instaurado a república. Políticos maçons agora assumiriam o controle no lugar da monarquia e catolicismo de Roma. Ismael também criou ideologias como o iluminismo e protestantismo, tudo com a finalidade de quebrar a hegemonia do catolicismo. Através de Martinho Lutero, um infiltrado de Ismael no seio do catolicismo, se deu início à ruptura do catolicismo em várias vertentes, chegando hoje a milhares de denominações diferentes, e sempre na disputa de poder contra a Mãe Católica. Ismael havia criado um culto oposto à doutrina de Azazel, sem a adoração a imagens, santos e ritos católicos, mas seguindo a mesma adoração a Jesus e ao falso Deus de Israel. Mais semelhante à doutrina católica, Ismael também criou o cargo de pastores a seus líderes religiosos, bem como uma série de ordenanças, dízimos e ritos baseados no judaísmo, além, é claro, de adulterar a Bíblia para se adaptar à nova doutrina. E ao contrário do catolicismo, que se baseava em apenas uma doutrina, Ismael foi adaptando sua doutrina de acordo com as necessidades e desejos das pessoas, dando origem a dezenas de milhares de denominações diferentes, cada qual com seu líder religioso, sua doutrina, preceitos e ritos. Assim, se uma pessoa saísse do catolicismo, ela iria para uma que mais lhe agradasse, ou pularia de denominação a outra até encontrar a que mais lhe satisfizesse. Assim, o que no passado começou com Israel criando a primeira religião monoteísta, depois veio Azazel criar a religião mãe e agora Ismael criou a filha, o judaísmo, catolicismo e protestantismo, todas com o mesmo fundamento, a adoração aos caídos. Os 500 milhões, um terço dos anjos que caíram na Terra, o que eles estão fazendo na Terra? Você acha que eles estão parados em algum lugar, cantando musiquinha para Deus no céu? Não, eles simplesmente montaram as religiões para levar o máximo de pessoas possível para engano. No meio político, Ismael criava grandes impérios, onde seu primeiro e principal, a Inglaterra, disputou contra o Império Romano de Azazel a descoberta da América, onde Ismael conquistou a América do Norte, e Azazel a do Sul. Hoje o principal império de Ismael é os Estados Unidos, com o qual ele se utiliza para tomar o controle mundial, e assim tomar o trono de Azazel,
o que ele conseguirá por um breve período de tempo, mas que logo perderá para Azazel, na figura da besta, que montará seu grande exército e retornará para derrotar Ismael. Tudo se resume a uma disputa de poder e rivalidade nesse mundo. É por isso que há tantas divisões, guerras, ideologias e religiões, pois os caídos se utilizam dessas rivalidades para cegar e enganar as pessoas. Azazel, a exemplo, é de uma cultura e política popular, liberal, assistencialista, a chamada esquerda, que se utiliza do ideal de igualdade para manobrar a base da sociedade, mas que somente ilude a mesma, através de políticos corruptos, que somente governam aos interesses da elite controlada pelos caídos. Ismael, por outro lado, segue o ideal judaico, criado por Israel, é de uma política conservadora, da prosperidade, a chamada direita, mas que ilude igualmente as massas. E assim, o povo vive em constante divisão, cada qual defendendo sua linha ideológica, e nunca se unirão para o pró comum, nem perceberão que somente são usados como massa de manobra. É a tática dos caídos de dividir para conquistar. Todas as religiões, política, ideologias e guerras foram criadas e são controladas por caídos, já que esse mundo pertence a eles, até se completarem os 6.000 anos e a vinda do Messias, onde novamente o mundo voltará ao Pai. Por isso eles deixam suas marcas por toda a parte, nas entradas de cidades, os mais diversos símbolos maçons, dentre eles o obelisco, um monumento utilizado desde a antiguidade e que representa o falo masculino, um culto sexual usado pelos caídos para representar o grande bacanal realizado por eles, após a queda de Adão. As esculturas de anjos, representado principalmente os 3 principais, tudo para demonstrar o controle e influência sobre tal lugar, além é claro de grandes monumentos e templos, tudo remetendo a adoração a eles. Israel é conhecido por vários títulos nesse mundo, dentre eles Satanás, Diabo, opositor e dragão, pois a ele é atribuído todos os males e pecados contra a humanidade segundo as religiões. Mas o que as pessoas não sabem é que ele se colocou como Deus nesse mundo, e portanto, assumiu vários títulos como Deus, Senhor, Jeová, Adonai, Yahu e Yahu. Muito associado à serpente, foi erguido no deserto para ser adorado pelos israelitas, e atualmente seu símbolo é visto por toda parte, principalmente no meio médico. Já na figura do dragão, Israel é adorado em várias culturas orientais, já que o mesmo é associado ao poder, autoridade e sabedoria. Na própria Bíblia, Israel é descrito como um dragão em diversas passagens, já que Israel sempre queria ser visto como um deus ao qual as pessoas deveriam temer, por isso sempre estava associado ao fogo consumidor. Da mesma forma como também é representado pelo leão, por ser um animal feroz e dominador. O mesmo leão que também representa Aldabat, o demiurgo segundo o gnosticismo, outra doutrina baseada no judaísmo. O hexagrama, ou estrela de 6 pontas, também representa Israel, formada pela junção de 2 triângulos, apontando para cima e para baixo, representando seu poder tanto em cima no céu como na terra embaixo. Tal estrela representa a nação de Israel e foi amplamente cultuada no deserto pelos israelitas. Oferecestes-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes levastes a tenda de vosso Moloque, e a estátua das vossas imagens, a estrela do vosso Deus, que fizestes para vós mesmos. Também é conhecido por Lúcifer, ou portador da luz, em razão de se atribuir a ele a luz do conhecimento trazida à humanidade, por meio da queda de Adão, o conhecimento do mal à humanidade. Logo vemos muitas representações da tocha, onde o fogo representa essa luz trazida à humanidade. Veja que a Estátua da Liberdade, um dos monumentos mais conhecidos do mundo, é a própria representação de Israel, onde em seus pés estão as correntes quebradas, representando a liberdade que Israel teve ao se rebelar contra o Pai, que na visão de Israel era opressor, além é claro do esplendor em sua cabeça e a tocha erguida, simbolizando a sabedoria trazida à humanidade. Israel, por ser egocêntrico e se utilizar da força para dominar, sempre era representado por deuses fortes e opressores durante a história. Também é associado a deuses solares, ao passo que Azazel era associado à lua. Já Ismael era muito associado aos filhos desses deuses, principalmente na forma de criança, ou a deuses mensageiros,
Em razão de ter sido o interlocutor entre Israel, se passando como um Deus, e seu povo, assim como Ismael fizera nos corpos dos falsos profetas. Azazel é totalmente desconhecido pelas pessoas, mas a maioria dos símbolos remetem a ele. Mesmo se ocultando, Azazel astutamente criou uma forma de ser representado em quase todos os lugares. Uma dessas representações de Azazel e muito utilizada é a deusa Vitória, a qual era associada na antiguidade à vitória nas guerras, mas atualmente é associada à vitória em competições esportivas. Por isso vemos a figura de Azazel estampada em troféus e medalhas. Outro símbolo muito conhecido é o pentagrama, e que representa o próprio Baphomet, a besta a qual Azazel se transfigurou durante o bacanal dos caídos na queda de Adão. Outro grande símbolo de Azazel é o olho da providência, ou olho que tudo vê, muito difundido na mídia e usado por sociedades secretas e celebridades, onde a pirâmide representa o reino dos caídos, a desigualdade, onde os mais fortes do topo dominam os fracos, as massas da base, e o olho representando Azazel, o qual observa e domina tudo no seu reino.
Todos os deuses das religiões, santos, entidades, são anjos caídos disfarçados, como sempre fizeram desde as primeiras civilizações, se manifestando como deuses, a fim de serem adorados. Note que nas religiões antigas sempre existia uma trindade de deuses, pois eram sempre os três caídos, os mesmos que apareceram a Abraão. E tais religiões foram criadas a partir de visões, a exemplo o catolicismo, onde Azazel se transfigurou de Jesus e apareceu a Constantino, da mesma forma Maomé, que teve uma falsa aparição do anjo Gabriel, lhe repassando uma nova doutrina, assim como ocorreu a Joseph Smith, fundador dos Mormons, Ellen White, a qual também tinha visões e sonhos. Vários ditos santos católicos tiveram sonhos, revelações e até visões de Jesus, além é claro das aparições de Nossa Senhora. Se alguém, ainda que seja eu próprio ou mesmo um anjo do céu, vier pregar-vos, sob o nome de Evangelho, outra mensagem além daquela que já vos temos anunciado, seja maldito. Disse e volto a repetir, e se alguém vier pregar-vos outro Evangelho diferente daquele que já uma vez aceitaram, seja maldito. Tudo é manifestação de anjos caídos, transfigurados de anjos, espíritos, santos, Jesus, Deus, entidades, etc., querem impactar o ser humano por meio de tais revelações. Nenhum anjo do Pai pode se manifestar ao ser humano, a menos que nasça nesse mundo como um ser humano, como foram os profetas, discípulos, o Messias, as duas testemunhas e os 144.000 selados, e toda a comunicação entre o Pai e o ser humano se dá através do espírito do entendimento. Através da mente, onde os caídos não têm acesso, assim como o Messias ensinou, a orar ao Pai em secreto, no seu quarto. Veja que no meio religioso é totalmente oposto, as pessoas gritam e confessam em público, aos olhos de todos e principalmente aos caídos, que sempre ficam observando em seus templos, os medos, desejos e pecados das pessoas e assim poderem ser facilmente manipuladas por eles, afinal há cerca de um caído para 16 pessoas nesse mundo, o que é fácil para eles. Além disso, Azazel astutamente criou uma forma, para que as pessoas confessassem todos os seus pecados e segredos, por meios de seus líderes religiosos, assim ele saberia de tudo sobre as pessoas. Os caídos agem através das fraquezas das pessoas, dos medos, desejos, e eles podem tanto curar como causar uma doença, dar riqueza ou tirar, se transfigurar como ser das trevas ou de luz, tudo depende de como querem manipular a pessoa. É por isso que no meio religioso se vê muitas pessoas fazendo promessas e penitências, por um milagre ou prosperidade alcançada, pois o próprio caído que lhe infligiu o mal também o tirou, e assim a pessoa se torna refém do mesmo. E tal pessoa sempre enfrentará um novo problema, pois assim sempre recorrerá à adoração aos caídos para resolver seus problemas. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Azazel ao longo da história sempre se manifestava na figura feminina, pois o mesmo tem fascínio pelo corpo feminino, tanto que se transfigurou como Lilith no Éden, a fim de enganar Adão. Desde então ele se utiliza da figura de deusas para se manifestar, as principais deusas do passado como Astarote, Artemis, Afrodite, Ísis, etc. eram Azazel, e nos dias atuais se utiliza da figura de Nossa Senhora, é por isso que vários países têm a figura de Nossa Senhora como padroeira. São Jorge também é a própria representação de Azazel em seu cavalo branco, o qual derrota o dragão representando Israel.
Esse mesmo cavaleiro branco com sua lança é Azazel na figura do Anticristo, descrito em Apocalipse, o cavaleiro branco, ao qual foi dado uma coroa e saiu para vencer, fazendo referência à batalha que vencerá contra Ismael e consequentemente o domínio de todo o mundo como a besta. E a lança em sua mão representa a lança que feriu o Messias, a mesma que será usada para matar as duas testemunhas. Até mesmo a boneca Barbie é uma representação de Azazel, o lado feminino de Azazel, o que é muito difundido na mídia. Azazel é o caído mais inteligente, é frio e calculista, por tal motivo conseguiu tomar o poder de Israel, e é o caído que atualmente controla todo o mundo. Além disso, foi tão esperto que conseguiu ocultar sua existência de quase todos, inclusive retirando seu nome das Bíblias modernas, já que as antigas constava seu nome. Assim, Azazel se ocultou do conhecimento das pessoas, ao contrário de Israel que sempre manifestava a seu povo, como o Senhor, Adonai, Jeová, Deus dos exércitos, pois Israel sempre buscava a adoração, ser reconhecido como Deus único nessa terra. Todo esse ego e prepotência foram a causa de sua derrota. Azazel, pelo contrário, usou de sua inteligência para controlar e dominar as nações, sempre com um plano à mente. Atualmente foi responsável por criar a inteligência artificial, que será sua ferramenta futura, para unificar a sua marca, o chip, a todos da terra. Enquanto Israel buscava ser adorado como Deus único, com um povo único, em total submissão a ele, Azazel agiu em oposto, se transfigurava como diversas deusas e deuses, a diversos povos diferentes, assim reunia multidões a seus pés, o adorando de diversas formas e títulos diferentes, até ele unificar toda essa adoração pagã através do catolicismo, por meio de uma infinidade de santos e ele próprio na figura da besta Jesus. Mas Ismael percebeu a insatisfação de várias pessoas à doutrina católica, devido a todo o seu autoritarismo e perseguição. Foi aí que ele se aproveitou e começou a tomar parte do domínio de Azazel, mas ainda mantendo culto a Azazel, na figura do falso Cristo Jesus, pois Azazel ainda era o caído mais forte, com um exército de caídos muito superior ao de Ismael. Além disso, Azazel deu ordem a todos os caídos, para que todos falsamente obedecessem perante a invocação do nome Jesus. Assim, sempre que um líder religioso clamasse por esse nome, o caído deveria se retirar, criando assim um teatro perfeito para enganar as pessoas. Mesmo assim, seu império católico é o mais seguido do mundo, pois ele durante séculos criou ferramentas para prender as pessoas, como objetos santos, chaves para o céu, a imposição do medo às pessoas na crença do inferno e purgatório, bem como a crença em homens ditos santos e no falso Cristo, que é ele próprio disfarçado. Já Ismael sempre foi o braço direito de Israel, os dois sempre foram próximos, tanto que mesmo perdendo seu poder Israel ainda continua sendo aliado de Ismael. Por isso que sempre vemos os Estados Unidos em apoio ao Estado de Israel em suas guerras, guerras estas que sempre são orquestradas pelos caídos, como forma de matarem o ser humano e disputarem poder entre si. Mas a batalha principal será entre Azazel e Ismael, já que futuramente Ismael tomará o poder de Azazel por um breve período de tempo, até Azazel vier como a besta salvadora e reunir todo o seu exército e retomar o poder de Ismael, o qual terá seu império totalmente destruído. Ele montou o templo de Salomão na terra de Paulo, provocando ele, há 30, 40 anos atrás. Azazel dominava os confins da terra, o sul. Ele dominava 90%. Ismael, Elias, ele veio para cá e começou a tomar parte dele. E começou a provocar ele. Eles vão entrar em confronto a qualquer momento. O que vocês vão ver aí, países brigando, isso aí são marionetes, aí não tem nada a ver. Isso aí só recebe ordem dos anjos caídos. Isso é uma guerra entre anjos. É Ismael querendo tomar o poder de Azazel. Azazel tomou o poder de Israel, Moisés, ele tomou, colocou Moisés de joelho e tomou o poder. E a filha, Ismael, Elias, ele quer tomar o poder de Azazel. Tanto é que nunca na história, pelo menos eu nunca vi, Ismael colocar navios em volta do território de Azazel. Isso é um perigo. Azazel e Ismael, eles vão entrar em confronto, vai ser um confronto sangrento. Eu acho que não tenho certeza, mas eu acho que na hora que o confronto começar e a guerra começar a perder os limites, começar a morte, começar muita gente morrer, eu acho que é nesse momento que o cometa cai. Aí é a hora que os irmãos, um dia antes, 2 dias antes, vocês vão conseguir olhar para o céu, vocês vão ver. Todo mundo vai ver, não vai ter como esconder. Eu acho que é isso que vai dar uma diminuída na guerra entre Elias e Enoque. Porque na hora que eles começarem a se matar e eles olharem para o céu e ver que tem um cometa vindo,
eles vão diminuir um pouco a guerra, eu acho. Porque não se esqueça, a hora que o cometa bater no oceano, 1335 dias. Aí não tem mais o que fazer, começa a contagem. Ismael está provocando Enoque e Azazel de todas as maneiras. Vai explodir uma guerra, mais cedo ou mais tarde. Porque da mesma forma que Elias está lá no Oriente, no Ocidente, fazendo as guerras lá, não pensa que é só Israel que está fazendo a guerra não, Moisés não. Eles estão fazendo guerra entre eles. É anjos caídos se matando. Aí depois diz, né, como um anjo pode brigar com o diabo, ficar contra o diabo? Não, o diabo não vai ficar contra o diabo vai ficar contra Enoque e o diabo vai ficar contra Elias. É guerra entre eles, eles querem poder, eles querem ser os maiorais. O motivo de ser denominado besta se deve ao fato de Azazel ter tomado o corpo de Enoque e o ter modificado a forma andrógena, meio homem meio mulher, a própria imagem que vemos do Jesus romano, e no reino do céu todo ser que foge à originalidade da criação é chamado de besta, algo que não foi feito pelo Pai. É por isso que Azazel criou as cirurgias plásticas, mudanças corporais e de gênero, pois é uma prática que blasfema o corpo humano, o templo do Pai, criado à sua imagem e semelhança. Infelizmente a humanidade perece dia após dia, através da infinidade de enganos e pecados criados nesse mundo, todo um sistema orquestrado pelos caídos, com a finalidade de desviar as pessoas do caminho da salvação. É por isso que este mundo é tão pecador, mau, opressor e desigual, pois ele foi entregue aos caídos, e eles somente oferecem as riquezas desse mundo a seus fantoches, àqueles que se curvam perante os caídos e fazem suas vontades. Atualmente os caídos estão em corpos de homens, com os quais passarão toda a tribulação presos a eles, são homens comuns, empresários, presidentes, homens influentes e principalmente em corpos de líderes religiosos, com os quais enganam e manipulam as pessoas. Eles já estão assumindo seus corpos. Exemplo, Edir Macedo é um demônio, é um anjo caído. Os papas são demônios, são anjos caídos. Os líderes religiosos são demônios. Os líderes são demônios, são eles. O pastor dos olhos profundos. Ele anda gerando polêmica por suas falas e, claro, pelo seu olhar extremamente assustador. Kenneth Copeland é um pastor americano que tem sido uma figura controversa devido às suas crenças e práticas de ministério, incluindo a teologia da prosperidade, que enfatiza a riqueza material como um sinal de bênção divina. Durante uma pregação, Copeland bebe seu próprio sangue. Muitos dizem sentir uma sensação bizarra ao assisti-lo, como se uma força oculta estivesse dentro dele, uma força maligna e manipuladora. Eles gostam de gente que tem dinheiro, que eles não querem ficar por baixo. Talvez alguns anjos, querendo correr disso, estão com medo, assumem o corpo de pobres. Mas a maioria estão assumindo o corpo de... Os corpos que eles... Não se esqueçam, 300 milhões de anjos de Azazel está em corpo de homens. E geralmente são pessoas que têm muito dinheiro, padrão de vida. A maioria está ali, políticos, sabe? Empresários, eles estão naqueles lugares ali. A gente não sabe ainda, mas daqui uns dias vão se manifestar. Quando a hemorroida de ouro aparecer no rabo de todo mundo, a gente vai ver quem é quem. Tanto político quanto religiosos, os 300 milhões de Azazel vão aparecer. Não pense que é só em pastor, padre, não. Empresários também. Porque os anjos caídos assumiram o corpo de empresários e de políticos e de religiosos. Quanto à besta, Azazel está cada vez mais próxima à sua vinda, a qual se dará por meio do grande prodígio da mentira, e para isso ele se utilizará até mesmo de uma falsa invasão extraterrestre. A humanidade foi acondicionada durante décadas à possível existência de vida extraterrestre, e nos dias atuais mais tem se propagado tal engano, através da mídia e governos. Tudo é uma grande preparação para a chegada de Azazel, o qual precisará de um grande teatro universal, a fim de enganar todo o mundo. Azazel possivelmente criará uma falsa aparição de extraterrestres, os quais assumirão formas das mais diversas entidades religiosas, onde o principal será Jesus, que acompanhado de tais entidades enganará a humanidade, dizendo que sempre vieram à Terra para auxiliá-la, mas que agora devido a tamanho caos e divisões será necessário unir a todos. Azazel então assumirá o corpo de um Papa, o qual será o mediador entre esse Jesus cósmico e a humanidade, usando a mesma tática usada por Israel e Ismael ao povo israelita, onde Israel no corpo de Moisés e Ismael no corpo de Arão subjugavam o povo à obediência cega ao falso Deus. Azazel fará o mesmo,
assim como o falso profeta, ambos subjugarão a humanidade à obediência à besta Jesus, por meio da implementação do chip, bem como o Sistema Único Mundial, gerenciado diretamente pela IA criada por Azazel, onde todos estão cadastrados e unidos. Somente quem tiver a marca poderá comprar, receber, trabalhar e ter acesso ao sistema. Por enquanto, o cartão é de leitura, você só coloca em cima. Isso já significa que é a mão a próxima passo. A mão vai ser a próxima, o cara vai chegar, a máquina já avisa, já está fazendo as máquinas assim. Estomado, o cara vai chegar e vai tocar e acabou. Não tem mais segredo. A besta, vamos dizer, e o falso profeta vão pegar vocês pela ganância. A contagem regressiva começou. A China vai implementar no Brasil os pagamentos com a palma da mão ainda esse ano. A Tencent, uma empresa chinesa de tecnologia, fechou parceria com a Positivo para desenvolver aqui no Brasil uma maquininha que lê a palma da sua mão e faz pagamento na hora, sem cartão e sem celular. É uma tecnologia que se chama Palm AI e já existe na China há anos, com mais de 50 milhões de usuários ativos, e agora chegou a vez do Brasil. Funciona assim, tá? A maquininha enxerga o padrão das veias da sua mão por baixo da pele, usando uma luz infravermelha. Esse padrão, ele é único para cada pessoa no mundo. É igual uma digital, é impossível de copiar. Depois da leitura, uma inteligência artificial analisa tudo isso em menos de meio segundo e ainda confirma que a mão é de uma pessoa viva, detectando sangue circulando nas veias em tempo real. Quando ela estiver rodando, você vai poder pagar no mercado, entrar num show, acessar a academia, tudo sem tirar nada do bolso, apenas usando a palma da sua mão. Dá até para cadastrar formas de pagamento diferentes em cada mão, tá? Crédito na direita, Pix na esquerda, por exemplo. A previsão é chegar ao mercado ainda no segundo semestre desse ano. Vigilância aterrorizante ou solução prática? Uma empresa sueca desenvolveu um passaporte de saúde que pode ser implantado sob a pele. Tenho um implante de chip no braço e o programei para ter meu passaporte de saúde nele, para ter acesso sempre que eu quiser. Quando ler meu chip, deslizo meu telefone sobre o chip e em seguida ele abre. Este é o PDF do meu passaporte de saúde, e isso significa que está sempre acessível para mim ou para qualquer pessoa que realmente queira ler. Eu tô dentro da China e não aceita cartão de crédito. Não aceita mais? Não. Eles estão pagando com o olho e com a mão. Caramba. Que você vai no banco, você planta um chipzinho minúsculo e aí a galera do meu lado pagando na conta faz assim, pli, 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 pli. Ou senão ela lê o teu olho. Que loucura. Assim, é assustador o que esses caras estão do nível de tecnologia na frente. Esse tipo de pagamento está muito popular lá no sul da China, que é uma área realmente mais avançada tecnologicamente. Aqui em Pequim, isso está começando agora. Inclusive, tem um ponto onde já aceita o pagamento com a palma da mão. E é nesse totem, em uma estação de trem. Para funcionar, você precisa só fazer um cadastro. Nome e telefone, para estrangeiros o número do passaporte e ter uma conta ativa no WeChat Pay. Ele funciona como o WhatsApp dos chineses, mas com mais recursos. Menos de 5 minutos, tá pronto. A tecnologia está tão avançada que depois que você faz o cadastro da sua mão, não tem que ir no totem, comprar a passagem e depois passar aqui na catraca. Se a sua mão está cadastrada, é só colocar ela aqui e passar. E então, se alguém vos disser, veis aqui o Cristo, ou vei-lo ali, ou não acrediteis. Porque se levantarão falsos cristos, e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas. Da mesma forma que no passado, Azazel por meio dos líderes religiosos, matavam todos aqueles que renunciassem o dogma católico e a conversão a Jesus, ele fará o mesmo durante a tribulação, inclusive torturar aqueles que se negarem a receber a marca. Quase todos da terra serão enganados por tal evento,
até mesmo os não religiosos, pois crerão na falsa aparição, a qual será vista por todo o mundo. Já os religiosos ficarão impactados ao verem sua divindade e se tornarão ainda mais fanáticos. E o Messias, respondendo-lhes, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E, quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Daqui para frente tudo pode acontecer: caos, guerras, tragédias, maldade, tudo irá aumentar, pois o fim do reinado dos caídos nesse mundo está chegando ao seu fim, e eles se utilizarão desses últimos dias para praticar todo o mal que lhes resta fazer à humanidade. Todas as guerras são causadas por eles, além das doenças, crises, tudo para se deleitarem com a morte e sofrimento das pessoas. Eu sou o Deus da verdade. A espécie humana roubou este mundo de nós. Eles o destroem dia a dia. E eu, o único sábio bastante para ver isso, fui deixado sem forças para impedi-los. Todos esses anos eu sofri sozinho, sussurrando nos seus ouvidos ideias, inspiração para fórmulas, armas. O inimigo ia permitir que vocês ocupassem nossos lugares vagos no reino dele. A criação de vocês foi um grande tapa na nossa cara. Mas meu mestre também compreendeu que se ele pudesse fazer o homem desobedecer ao Criador, então o destino dele espelharia o nosso. E vocês não decepcionaram. Então apareceu o joelho no meio do trigo. Naquele momento o espírito se tornou matéria, a cara se tornou um receptáculo. A vontade própria e a busca pelo eu começaram a desejar o pecado e a impureza. E o homem, criado para ser rei sobre a natureza, tornou-se um escravo, um mestre, conquistado e acorrentado. E o pecado trouxe a ele e seus descendentes até nós. E aí começamos nossa missão eterna: destruir vocês. Ele fez vocês à imagem dele, mas nós refizemos vocês à nossa imagem. Somente a palavra do Messias juntamente com seu Espírito pode nos tirar dos enganos desse mundo, a luz que veio ao mundo, revelar as obras das trevas, as obras de pecados dos caídos. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, ou guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem está na verdade fiquei sempre vigilante, pois os caídos sabem que a hora deles está chegando e farão de tudo para tirar a chave da salvação dos que estão na verdade. Eles poderão se utilizar de falsas visões, aparições e principalmente se utilizar de pessoas e familiares a seu redor, como forma de te perseguir e seduzir. Como não podem tocar nos que estão na verdade, logo eles utilizarão essa tática, a fim de que renuncie à verdade. Tome cuidado com intrigas, divisões e contendas, já que eles tentarão semear discórdia entre os irmãos. Lembre-se que a palavra do Messias é baseada no amor ao próximo, mansidão e humildade, nada de divisões, pois a igreja do Messias é um só corpo, nada de se colocar acima dos demais, pois todos somos irmãos. O tempo está se acabando, saia do engano das religiões e do mundo enquanto há tempo, pois daqui para frente os enganos só aumentarão, o amor esfriará e a maldade só aumentará, pois o tempo dos caídos nessa terra está se acabando. Azazel logo se assentará como falso Cristo Salvador e enganará todos aqueles que não creram na verdade.